Pronto, professor. Já pode iniciar, tá bom? Tá me ouvindo? Professor? Pronto. Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Você que está me assistindo numa interação através da internet. Você que está em todo o Brasil assistindo a essa palestra hoje com um tema crucial para quem deseja trabalhar com análise, com terapia. E digo mais, para quem deseja trabalhar com seres humanos, trabalhar no atendimento ao próximo, ser capaz de identificar fenômenos causadores de fraturas psíquicas. É muito importante, quando a gente lida com o ser humano, nos atentar para as idiosincrasias próprias, pessoais, individuais, intransferíveis. Nós somos únicos. Ainda não há comprovação em termos estelares, mas se eu pudesse apostar, eu diria que em todo o universo não há uma só pessoa igual a você. Igualzinha? Não, talvez parecida. Todos nós sangramos, nosso sangue tem a mesma cor, nós temos ou deveríamos ter os mesmos direitos, deveres, nós somos constituídos de carbono. Mas isso não é tudo, isso é apenas a borda daquilo que representa a individualidade, aquilo que representa o indivíduo. Nós somos unos, únicos, e somos mutantes. Nós somos como música que, compassadamente, nos transformamos a cada acorde e que nunca pode se repetir, porque temos a garantia dos nossos próprios direitos, da nossa própria forma de ser, agir, no tempo rítmico que marca o compasso do nosso coração, nos vazios existenciais que nos constituem, nós damos o sabor, nós damos o ritmo, nós criamos a maneira de sermos, tanto no mundo quanto nas relações sociais. Então, não há ser constituído da mesma cognição, da mesma forma de agir e de reagir, na mesma estrutura física, na mesma estatura moral. Somos todos individualistas no sentido do conhecimento que carregamos. Mas não podemos deixar de lembrar da nossa capacidade de simbolizar e de agregar, porque a nossa sobrevivência como seres humanos depende desse elemento tão fundamental. E nas relações sociais e na vida, muitas vezes os nossos desejos se veem impactados ou por limitações éticas, morais, culturais, sociais, ou mesmo por impossibilidades físicas. O nosso desejo, ele precisa ter margem, mas ele é fluido, ele é constante. E toda forma de impedimento ao desejo se constitui em algum lugar numa forma de esclarecimento sobre a vida. O trauma não é algo tão ruim como nós pensamos. Trauma é tudo aquilo que causa na gente uma forma de quebradura. E se a gente não se quebra ao longo do nosso processo de produção de saber, de desenvolvimento, a gente também não aprende.
Não há aprendizado sem trauma. Só que esse trauma, evidentemente, quando ele ultrapassa uma certa quando ele é dotado de um excesso de informações, quando ele chega repleto de violência ou de ou de aspectos desconhecidos pelo sujeito, nossa tendência, como sempre fazemos, é recalcarmos aquilo que a gente desconhece, aquilo que a gente tem medo. E trauma sempre reflete também uma necessidade de mudança, e mudar não é fácil. Mudar é bem complicado. Agora, como eu disse no começo, somos todos diferentes e os traumas, de certo modo, são aqueles elementos que vão fazer com que a gente transforme a nossa forma de agir, de pensar e de ser, e vai nos tornar ainda mais individual, ainda mais especial. É óbvio que ninguém quer sentir trauma, ninguém quer passar pelo trauma, mas todos nós passamos, inclusive esse que vos fala. E tem diversos tipos de trauma, diversas formas de passar pelo trauma, e tudo depende muito da maneira como você reage às situações que você desconhece e como você é capaz de simbolizar aquilo que você ainda não entende. Se seu campo simbólico é grande, você tem mais capacidade de superar o trauma, seja ele qual for. Se seu campo simbólico ele é pequeno, dada a falta de experiência, a falta de repertório, como acontece, por exemplo, na infância e na adolescência, como acontece também com o adulto que ainda não experimentou informações sobre determinados segmentos da vida, o caminho é o recalque, o caminho é a tentativa do esquecimento. Só que o trauma ele deixa um registro, ele deixa um sinal. E esse sinal, ele é tão alto, tão forte, que às vezes se torna impossível prosseguir sem prestar atenção, sem parar e observar de onde vem esse sinal e por que que ele está ali. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Meu nome é João Pedro Roriz, eu sou psicanalista clínico, graduado em comunicação social, licenciado em História e Filosofia, pós-graduado em docência e psicopedagogia, sou mestrando em psicologia, autor de 37 livros, sou professor em diversas instituições de ensino, editor da revista Vida e Psicanálise.com. Desculpe. Aqui está o meu WhatsApp, caso vocês queiram entrar em contato comigo, conversar sobre o teor dessa aula, discutir sobre esse assunto e, quem sabe, não nos veremos outras vezes em outros cursos aqui desta instituição. Aqui está também o meu e-mail e o meu site, caso vocês queiram entrar em contato e trocar ideias sobre psicanálise e assuntos unívocos. Assim como o trauma, ele nos permite superar, ele também pode nos paralisar. E o que é o trauma? O trauma é uma quebradura. O trauma, ele é um termo muito utilizado na medicina quando se refere à quebra de algo dentro do teu corpo. O Freud vai popularizar, então, essa palavra dentro do métier psicológico, dentro da psicologia, através da psicanálise, numa convenção de que existem fenômenos que nos traumatizam internamente. Quando quebra em nós a nossa possibilidade de desenvolver a capacidade de mediação entre aquilo que queremos fazer e aquilo que podemos fazer. O trauma, ele vai quebrar com a nossa capacidade de simbolizar. Ou, mesmo quando simbolizado, ele vai quebrar a nossa capacidade de explicar o que aconteceu. Então, hoje vocês vão aprender que existem 2 tipos de trauma, conforme convencionado pela literatura psicanalítica, principalmente a partir de Ferenczi, aonde ele vai dizer que existe um trauma primário
e existe um trauma secundário. Mas vamos vagarosamente para que nós possamos entender. Esse é o mapa de nossas 2 aulas. A aula de hoje, que é muito importante, né, e a próxima aula, que nós teremos ainda sobre esse tema do trauma primário e secundário. Nós vamos tentar entender o trauma hoje e vamos falar sobre trauma e simbolização. Vamos deixar a clínica do trauma para o segundo momento da nossa conversa, que vai ser muito interessante. O que é trauma? Antes de responder essa pergunta, a gente precisa lembrar de certos conceitos freudianos: angústia, recalque, pulsão. Se a gente falar um pouco sobre esses 3 conceitos, fica um pouco mais fácil, nós entendermos o que o trauma causa no sujeito. Para começo de conversa, o que é a angústia? A angústia é um sinal emitido pelo ego quando o campo simbólico do sujeito não é capaz de dar conta das excitações que o sujeito tem. Todos nós carregamos desejos e instintos que não conseguimos processar facilmente através dos gestos, das palavras, dos saberes, da cultura, das convenções, dos hábitos. E essas excitações, elas querem ser purgadas, elas precisam ser, descarregadas. Mas elas nem passam pela consciência, porque são desagregadoras para o ego. E por que são desagregadoras para o ego? Porque causam interferência na vida social do sujeito. Porque é antagônica com uma forma de pensar, agir, saber, entender, processar. Porque essas excitações podem não ser convenientes para o momento que o sujeito está vivendo. Culturalmente falando, pode ser que essa excitação ela não seja adequada. Então, para que não cause estranhamento, para que o sujeito, então, não estranhe a sua própria capacidade de gerar saber, desejos, de produzir, o ego lança um sinal, e esse sinal a gente sente como angústia, é um sinal que nos angustia. O Lacan vai dizer que a angústia é a amostra, é a certeza que o analista tem de que há excitações que não podem ser simbolizadas pelo eu imagético. O que é o eu imagético? É o eu que nós criamos para dar conta de tudo que somos. Ele é uma representação de nós mesmos. Esse eu representado é o eu que a gente introjeta do pai e da mãe, da família, da cultura. Porque antes mesmo de nós nascermos, já existia uma ideia do que é eu. As pessoas já te desejavam antes de você nascer. Ou pelo menos já supunham o que você seria, já te idealizavam antes mesmo de você nascer. E o sujeito, então, já no útero da mãe, já começa a introjetar esses valores como se eles fossem verdadeiros. Ao nascer e desenvolver suas habilidades, o próprio desejo do bebê pela mãe dá conta, então, de começar a introjetar valores que a mãe deseja que o filho tenha. E nós, então, criamos essa ideia de eu baseada nos valores desse outro. É estranho, né, pensar que o eu é baseado no outro. Mas se você parar para pensar, faz muito sentido. Quando você se olha no espelho, você não está se vendo in natura. Você está vendo algo que você quer ver, algo que você escolheu ver. E, em verdade, aquele eu real você desconhece. O eu, para além das simbolizações que você carrega contigo, é desconhecido. Agora, a angústia nos mostra que há excitações que seu corpo produz
e que o eu imagético não consegue dar conta. E agora? Lacan vai dizer que você está se aproximando do eu real. Você está se aproximando do vazio existencial, porque o eu real é vazio. A gente não simboliza o eu real, porque a gente desconhece, a gente não sabe que natureza é essa. Lacan até brinca que o eu real, ele está dentro de um vaso. Já viu como é um vaso? O vaso é lindo, ele é bonito, ele é elegante por fora, mas por dentro ele é oco. Nós temos o eu imagético, que é a parte bonita do vaso, mas o eu real é o que está dentro, é o vazio. E quando a gente se aproxima desse vazio, o ego grita, a angústia vem. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com esse eu real, para além das simbolizações que a gente aprendeu ao longo da vida. Eis a angústia. E a angústia, ela é muito importante, porque se você sente angústia, você tem dois caminhos. Ou você simboliza, ou você aumenta seu campo simbólico para dar conta das excitações incompreendidas, ou você recalca. E aí nós estamos no segundo termo aqui, no segundo conceito que vale a pena a gente lembrar. O que é recalque? O recalque, ele é o principal mecanismo de defesa do neurótico. Todos recalcamos. O recalque, ele é a capacidade do aparelho psíquico de descartar para o inconsciente desejos, pulsões que não podem ser processadas tão facilmente. Então, o seu inconsciente, ele está repleto de desejos condensados, porque ao chegar ao inconsciente, essas pulsões elas se unem, elas se juntam, elas condensam na expectativa de deslocar. E o recalque ele causa, então, um acúmulo. Se a libido, que é a energia sexual que nós temos, não conseguir aproveitar essas pulsões que estão no inconsciente para fazer você agir em, em uma determinada direção. Se você diminui as suas atividades, se você não abre espaço para produção de novos movimentos, a libido não tem como descarregar essas pulsões que estão recalcadas dentro de você. Porque a libido faz um trabalho incrível. Ela é capaz de pegar pulsões que são inadequadas para o ego e colocar em funções análogas, de modo que você se sente motivado. Essas pulsões saem do inconsciente e entram em contato com o consciente de forma disfarçada. Para dar um exemplo, eu posso dizer que se eu tenho vontade de bater em alguém, e isso não é, francamente, isso não é aceito, eu vou encontrar um meio de tornar isso possível. A minha libido, ela vai trabalhar para que essa pulsão possa ser descarregada de uma forma que o ego, na mediação entre o que é interno e externo, assim permita, para que seja saudável para o ego. Agora, como é que eu posso bater em alguém e isso se tornar saudável para o ego? Ora, aqui entra o campo simbólico. Mesmo essa pulsão sendo muito recalcada dentro de mim e vai remontar aí desejos ancestrais dos tempos em que nós nos batíamos como forma de resolução de problema, tem uns que até hoje fazem isso, a libido ainda assim vai encontrar uma maneira de que isso aconteça se você tiver um campo simbólico poderoso, se você tiver repertório, se você tiver conhecimento, saber, se você tiver conhecimento sobre a sociedade, sobre o mundo que está ao seu redor, sobre a cultura. Então, uma forma de descarregar esse desejo de bater em alguém é, por exemplo, tomando um saco de boxe numa academia de boxe, e eu dou soco no saco de boxe, e isso faz com que eu me alivie. Ou então, eu vou sonhar que estou surrando alguém, e isso vai me aliviar um certo desejo incontinente de bater em alguém. Só de eu estar falando sobre isso, tá?
se eu tenho esse desejo, só de falar sobre isso, eu também descarregarei um pouco dessa tensão. E é por isso que a análise ela é tão importante, porque é um pressuposto que nos permite, então, falar livremente e, com isso, descarregar tensões que nós nem sabíamos que existia. O que que a pulsão ela faz? A pulsão, se ela vai ao encontro da produção de vida, de desenvolvimento, se ela é progressista, se ela tem um objetivo de desenvolvimento, a gente chama de pulsão de vida. É fácil, ela vai ao encontro de possibilidades, que são concernentes ao bem-estar, né. Então é uma pulsão de vida, o Freud chamava de eros. Agora, se você age por obrigação, se é uma pulsão que te leva à sobrevida, que te leva à sobrevivência ou que te faz penar na sua existência, você ainda assim está movido, mas o Freud chamou de pulsão de morte. Particularmente, eu tenho um pouco de dificuldade de de trabalhar com pulsão de vida e pulsão de morte, sabendo que são, temas basilares da psicanálise, porque para mim isso também constitui uma clivagem, né, entre o chamado bem e mal dentro de nós. Mas nós somos assim, né, nós temos essa clivagem dentro de nós. O nosso ego se divide muitas vezes para representar o bem e o mal dentro de nós mesmos, né. Não à toa o Freud chamou a pulsão de morte de Tânato, acredito eu, fazendo menção ao deus da morte, da literatura grega, né, da mitologia grega. Já o Eros, que dá nome à pulsão de vida, seria o deus do amor. Bom, nós falamos um pouquinho, né, sobre cada um desses conceitos. Lembrando também que pulsão, quando ela condensa de forma muito de forma muito condensada, né, eh eh, se ela permanece sem gozar dentro do inconsciente, ela gera um impacto sob a barreira de recalque, o que gera as ansiedades, né. E como é que a gente opera as ansiedades? Ou a gente lida com elas, mais uma vez, ampliando o campo simbólico, para acolher os desejos que nós temos, isso só acontece na terapia, ou então a gente começa a operar os mecanismos de defesa do ego, que são muitos, vocês já estudaram isso. A negação, a sublimação, a gradação, a a catitimia, e caberá, né, em algum momento, você pesquisar um pouco sobre esses mecanismos de defesa do ego. Agora vamos falar rapidamente sobre o que Freud postulou sobre trauma. Freud entendeu que certos eventos, certas situações que nós vivemos no nosso dia a dia, criam registros mentais que não podem ser esquecidos. Aí você fala assim: "Mas eu conheço muita gente que sofreu trauma e que esqueceu, a mente apagou". É, só que nós temos que lembrar que em psicanálise, esquecimento não existe. Você pode não lembrar de forma consciente, mas algo em você pulsa, algo em você fez o registro. E quando é muito traumático o evento, a tendência do sujeito é tentar se afastar mentalmente, conscientemente do fenômeno, justamente porque não o entende. Só que esse evento ele é grande demais, ele ocupa espaço. E recalcar um evento grandioso que divide a sua vida em 2, que se torna fundamento de um novo parto, de um novo nascimento, né, de uma nova vida, é um processo muito complexo e difícil. Esquecer, talvez você não torne consciente o fenômeno para não sofrer. Aí você faz o afastamento. Mas
esse evento continua pulsando dentro de você, as memórias, os desejos que você sente em torno do evento, tudo isso no movimento de recalque fica pressionando a barreira do ego nas imensidões abissais do inconsciente. Então, os registros não são esquecidos. Eles são atirados ao inconsciente, mas eles não deixam de existir. Ou eles são atirados ao inconsciente e não deixam de existir e ficam emitindo sinais, e esses sinais gritam alto dentro de nós, ou então eles vão permanecer na consciência, martelando o sujeito até o sujeito prestar atenção ao fenômeno que aconteceu. Porque os mecanismos de defesa já não dão conta de modificar a realidade vivida para o sujeito se sentir bem dentro dela. Então, por exemplo, há o filme com o Christian Bale, O Operário. Quem não assistiu aí, quem não assistiu ainda, assista, mas eu vou dar um spoilerzinho, tá? O personagem do Christian Bale, para quem não sabe, o Christian Bale foi quem interpretou o Batman. Ele vive um trauma, não vou dizer qual é o trauma, para não estragar a surpresa, mas ele passa a vida posterior ao trauma vivendo de acordo com o trauma. Veja como esse registro, ele é forte, ele é grande. Mesmo o sujeito não querendo mais pensar no trauma, mesmo o sujeito tendo esquecido aparentemente, conscientemente esquecido do que aconteceu. Aquilo dá um novo rumo para a vida dele e ele sofre terríveis consequências. É como uma cliente me explicou. Eu gosto de atender no consultório psicanalítico, porque a gente aprende com os nossos clientes. Triste o terapeuta que não aprende com os seus clientes. E ela me explicou. No final das contas, o abuso sexual que eu sofri quando eu era menina ainda ecoa. Por mais que eu diga que superei, por mais que eu tenha conseguido de alguma maneira viver com isso, eu tenho que viver com isso. Então, ela diz que toda vez que ela vai para a cama com o namorado ou o marido, enfim, a sensação que ela tem é que ela está ainda indo para a cama com um sujeito estranho que vai fazer mal a ela. Veja, ela não foi estuprada um dia. Nos últimos 30 anos, ela se sentiu, dia após dia, revivendo a mesma circunstância. Então, esse é um trauma que criou um registro definitivo na psique dessa cliente. E ela vem tentando, ao longo de todos esses anos, primeiro, simbolizar e, segundo, explicar. Ela já conseguiu simbolizar, ela já conseguiu, inclusive, entender esse processo por diferentes pontos de vista, mas ela ainda não consegue falar sobre isso. Ela não consegue dar voz à criança que passou pelo episódio do abuso. Então veja que ela ainda está sob efeito do terrível da terrível dor sofrida 30 anos atrás. Então vamos lá. Freud postulou que certos eventos criam registros que não são esquecidos, como já explicado. Ao contrário, atirados ao inconsciente, voltam à consciência de tempos em tempos, tá? Em forma de sintomas. E quando é que volta? Quando é que a memória do trauma volta? A gente sabe que é recorrentemente, né? A gente usa muito a palavra gatilho, né? Precisa haver um gatilho, uma situação similar, ou uma sensação, um sentimento diferente. Como a psicóloga que nos descreve, está no texto complementar que eu coloquei para disposição de vocês, quando ela descreve que uma cliente dela
entrou em conflito com o marido, porque o marido colocou uma calça em cima da cama. E ela entrou num estado de perturbação por conta disso. A reação em relação ao fenômeno, ela é desigual. Então a gente já sabe que aí tem alguma questão. Bom, vocês, que vivem com pessoas bagunceiras e pessoas folgadas, vocês sabem o quanto isso é irritante. Mas, ainda assim, pressupõe uma comunicação, uma resolução do conflito. Não, ela entrou em combustão espontânea. Então, na clínica, observou-se que ela teve um relacionamento abusivo numa circunstância anterior àquela, até porque o marido atual não é abusivo, mas ela identificou o mesmo fenômeno. Porque em outras vivências relacionais, e a gente vive muitas vidas nessa vida, ela percebeu em algum momento que ela foi aproveitada, né, que alguém se aproveitou da boa vontade dela e sempre empurrou para ela as obrigações. Vou dar um exemplo. A mãe obrigava ela a cuidar dos 3 irmãos e a mãe não fazia o papel materno. Quem fazia o papel materno é ela. Estou dando um exemplo, tá? A partir do momento que o marido coloca a calça sobre a cama, pode ser que a intenção dele nem fosse, né, colocar a calça sob responsabilidade dela. Mas aquilo já serviu como um gatilho que a enfureceu. Por quê? Imediatamente, os simbolismos que ela criou para explicar o trauma que não foi muito bem processado, não foi muito bem digerido, dessa vez não se explicou. Ainda não foi capaz de ser explicado em palavras, consolidado e corporificado através da palavra. Então, ela apenas simboliza, apenas representa o trauma, mas ela não sabe dizer com clareza. Ela não sabe perguntar para o marido com clareza qual foi a intenção dele ao colocar a calça em cima da cama. Ela já supôs, porque ela está num movimento ainda constante de, né, de uma situação abusiva e traumática. Mas mais ainda, vamos lá. O trauma é um acontecimento definido por sua intensidade, baseado na capacidade do sujeito de reagir de forma adequada pelo transtorno e pelo efeito patogênico duradouro que provoca no psiquismo. Derruba o escudo protetor. O ego ele tem uma função muito difícil. Ele vai mediar o que é interno, que são os nossos desejos, os desejos do id, os desejos morais do superego, os conflitos entre eles e também os pressupostos da realidade. Então, fazer essa mediação entre o que é real e o que é psíquico é muito difícil, convenhamos, né? E o ego tem essa difícil missão. Quando há um trauma, normalmente há uma inabilidade do ego na resolução do conflito. E os mecanismos de defesa que ele opera já não dão conta de superar o hiperativo da realidade. Então o sujeito ele tem uma obrigação de recalcar algo muito difícil de ser recalcado. Na verdade, nem passa mais pelo simbólico, ele recalca diretamente. Por quê? Porque o trauma vivenciado, ele catalisa desejos, e muitas vezes são desejos que nós não consideramos positivos para o ego. Então eu vou dar o exemplo aqui de uma situação onde você possa ter quebrado uma perna. Além do trauma físico, né, que foi a quebradura do osso, isso pode vir seguido também de um trauma psíquico, porque a ideia que você tem sobre seu corpo foi também quebrada. A ideia, por exemplo, de que você seria imbatível, de que você seria intocável, esse desejo narcísico, tá? Foi quebrado junto com a perna. E aí, como é que fica esse desejo, hã?
Você para entender o trauma, você vai ter que entender o seu desejo narcísico de ser super-herói, de ser um super-homem, de ser feito de aço. E agora? É mais difícil você entrar em contato com o que realmente aconteceu, né, no evento da da quebra da perna, né, no evento ali do trauma, porque você tem um desejo ali que é concorrente ao evento traumático, que você não compreende, não entende e não consegue processar de forma consciente. Então, o evento vai acabar permanecendo sem um entendimento, porque eu, para entender o evento, eu preciso entender os meus desejos, e muitos deles são tidos como proibitivos. Quer ver um outro exemplo? Vamos continuar com o pobre sujeito que quebrou a perna. Ele quebrou a perna, ali temos uma fratura, mas além do trauma físico, há também um trauma psíquico, porque ele é tomado de uma raiva. Vamos supor que ele é tomado de uma raiva, mas uma raiva que ele tem vontade de bater, de se vingar, de fazer com o outro o que o outro fez com ele. E vamos supor que esse desejo seja um desejo que é mal compreendido pelo próprio sujeito, porque ele passou uma vida inteira ouvindo que ele tem que dar a outra face, ou que ele não pode ser uma pessoa agressiva. Então já temos mais dificuldades ainda de lidar com o trauma, porque ele vem junto com um desejo inapropriado para o ego. Percebe que o trauma não anda sozinho, né? Se você já tem dificuldade de simbolizar a sua agressividade, como é que você vai descrever um evento se primeiro você tem que simbolizar a sua agressividade? Bom, se eu me considero um santo e alguém me bate e quebra a minha perna, e eu tenho um ódio feroz em relação a esse meu agressor, eu vou recalcar primeiro o meu ódio, porque esse ódio nunca foi simbolizado. Porque essa agressividade ela nunca teve lugar na minha vida. Eu não tenho, por exemplo, experiência, eu não tenho ainda repertório para lidar com o fato de que eu não sou santo. Aí você pensa: "Nossa, mas tem gente que é assim?" Tem gente de tudo quanto é tipo. Por isso que o trauma não é apenas o evento, mas é todos os sentimentos que a pessoa tem. Como, por exemplo, a menina que, ao ser tocada de forma indevida por um parente, ela vai imediatamente recalcar os sentimentos que vêm junto com esse fato. Porque se ela é uma pessoa carente de toque, e ela nunca teve um toque na vida, ela vai imediatamente recalcar o desejo pelo toque, porque aquele toque que ela recebeu não é um toque aceitável. Não é um toque que ela deveria receber, né, na idade que ela tem, por exemplo. Então, vejam novamente, não é só o evento, mas é os sentimentos que eles têm juntos. Se já foi simbolizado, é mais fácil, mas se não foi simbolizado, aí fica muito difícil o sujeito processar o trauma, tá? O trauma, voltando aqui para o nosso slide, ele causa sequelas emocionais deixadas por uma experiência que causou sofrimento. Afetam o comportamento, o pensamento, o sentimento. O indivíduo faz de tudo para não reviver o momento, mas acaba revivendo através dos sintomas. Isso que é contraditório. O sujeito ele não quer viver o momento, mas acaba acontecendo a sua revelia, até porque Freud fala muito do determinismo psíquico. A gente acaba se colocando em situações muito parecidas daquela situação traumática, para a gente poder entender o que aconteceu, apesar de tentar manter o trauma afastado da mente. O trauma, então, vai gerar um barulho interno que fica alto demais. Já falamos sobre simbolização, mas eu acho que é importante a gente ressaltar o poder da simbolização, tá? Se vocês já leram Melanie Klein, se vocês já leram a Winnicott, vocês vão perceber que desde a primeira infância a gente tem uma facilidade de simbolizar.
tá? E o simbolismo é o que é o que salva a gente na infância, porque a gente vive situações desconectas, situações antagônicas o tempo todo. A gente está lidando com traumas na infância o tempo todo. Só que a infância é uma idade lúdica, porque a gente ainda não tem o aparelho, nem o aparelho psíquico, e nem todas as sinapses cerebrais completamente formadas. Então há uma defesa do próprio sujeito em relação aos traumas da infância e da adolescência. E a gente vai colocar esses traumas da infância em ação através das brincadeiras. Nós vamos purgar esses sentimentos a respeito do trauma através dos jogos, através das dinâmicas com coleguinhas, através dos brinquedos. Então, vou dar um exemplo. É muito traumática a separação da mãe, mas a mãe tem que trabalhar. É gostoso o colinho da mamãe, né, quando a gente é bebê, mas a mãe tem que trabalhar. E a mãe vai trabalhar e te deixa, então, num lugar estranho, que é o maternal, com uma tia lá, com a professora, com os outros bebês. Isso pode ser doloroso para o bebê, porque ele sente desamparo, que em alemão é Hilflosigkeit. Eu acho que eu falei direito o termo alemão, né, usado por Freud. Hilflosigkeit, que vai falar muito do destempero que o sujeito tem ao se sentir desamparado pela mãe. Ora, isso é absolutamente traumático. Só que aí o que que a criança faz? Pega uma chupeta e bota na boca. Ela vai atuar, entre ela e a realidade tem um espaço transicional que permite que ela elabore e projete os seus destemperos, as suas necessidades. Então ela pega uma chupeta, que para Melanie Klein é um objeto transicional, e projeta na chupeta, como um mágico, projeta na chupeta o ideal de mãe e bota na boca. E aí ela se sente segura. Aquilo é o mamar, né? É o peito da mãe. Se ela ainda está ansiosa, ela vai descarregar nas brincadeiras. Ela vai empilhar cubos e derrubar o cubo, né? Ela vai criar e desmontar. O que que criar e desmontar representa? Certamente uma ideia de uma mãe que vem e que vai embora. Olha que legal! Quem trabalha com criança pequena precisa saber disso. A criança, ela vê muito a mãe como um objeto de afeto muito importante, que às vezes vem e vai embora. Então, como é que ela vai remontar isso? É nos espaços transicionais, com os objetos transicionais. E isso é simbolização. Se você passou por traumas na infância, você simboliza. E o trauma ensina o sujeito a simbolizar. Logo, o trauma não é uma coisa ruim. O trauma ruim é aquele que não consegue ser simbolizado, é aquele que não pode ser simbolizado. Porque atravessa o ego com um nível de castração, com um nível de exigência e de informações tão grande que o sujeito não consegue simbolizar. Aí nós temos um trauma catastrófico, né? Um trauma trágico, percebe? Mas na primeira infância, a tendência com esses traumas, vamos dizer assim, estruturais, né, que todos nós temos, a tendência é a gente representar esse trauma. Vamos falar então da simbolização, essa capacidade do homem de jogar para o universo, de jogar para o campo das ideias, tudo aquilo que ele perde no campo material. Profundo isso, né? Eu perco no campo material, eu jogo para o simbólico. Ah, mas espera aí, eu preciso de mais um exemplo. Tá bom, vamos lá. Você perdeu o seu irmão recentemente. A presença física material dele foi perdida para você. E você se apega à última mensagem que ele te mandou pelo celular. É comovente, né? É comovente. Apesar daquilo ali ser sua chupeta, né? Aquela mensagem de celular ela ser, vamos dizer assim, ela te consolar, tá? Ela é um consolo, ao mesmo tempo é uma forma de alienar-se à simbologia
de uma presença que não existe mais. Então, até o Freud fala que no processo do luto acontece uma simbolização, sim, mas é como se a sombra do objeto de afeto recaísse sobre o ego. É poético isso, né? Só que vai viver isso na prática. Isso é doloroso, doloroso. E a gente precisa dar apoio, né? Precisa acolher esse sujeito do luto, né? O próprio sujeito tem que se acolher, né? Tem que acolher as próprias necessidades. Então, num primeiro momento, ele vai negar a existência da morte, ele vai se apegar a tudo que ainda está vivo e que ainda respira no mesmo compasso do irmão que morreu. Só que chega um momento que isso já não basta mais, né? Porque a simbolização ela também tem, vamos dizer assim, um limite, né? Então, se você escuta as mensagens do teu irmão e responde, e trava com ele uma conversa, mesmo sabendo que ele não está mais ali, você está simbolizando, né? Você está simbolizando, você está tentando compensar a perda, e está tudo bem. É um simbólico. Para você, alivia, porque é uma realidade psíquica. Te coloca aos pouquinhos dentro de um novo contexto. E às vezes a gente precisa disso. Principalmente quando a gente vive o luto, tá? O luto a gente vive essa simbolização e vamos dizer, a gente vai colocando os pés na realidade gradualmente, é devagarzinho mesmo, tá? Esse luto dura em torno aí de uns 2 anos, né? Passando disso, pode se transformar numa melancolia, uma coisa mais patológica. Então, é preciso ficar atento quando o luto se transforma em algo mais patológico, né? Simbolização, vamos para o slide. O primeiro impacto da experiência, a experiência em estado bruto. Só um minutinho. Seus dados sensoriais, perceptivos, afetivos e motores, chamados traços minésicos ou matéria-prima psíquica, precisa ser transformado em imagens mentais. Para a gente poder entender o que acontece na realidade, precisa ter uma representação daquilo que acontece na realidade dentro de nós, tá? É o que Lacan chama de percepção. Essa primeira inscrição psíquica da coisa real, na qual a matéria psíquica é transformada em representação coisa, é a simbolização primária. Então, o que é simbolização primária? É quando eu faço uma representação da coisa. A gente chama de representação coisa, tá? Esse evento real que acontece, ele é matéria-prima para representação coisa. Ai, que nome esquisito, por que representação coisa? Porque é uma representação da coisa, do objeto que você entrou em contato e que, por algum motivo, você criou um afeto. Lembrando que afeto aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Não fiquem pensando que o trauma é bom porque cria um afeto no sentido de bem-estar. Não é desse afeto que nós estamos falando. Não é o afeto no sentido de relação mãe e filho, namorado, namorada. Não é afeto amoroso. Afeto, quando a gente fala afeto na conjugação do vocabulário psicanalítico, nós estamos falando de algo que afeta mesmo. É um objeto de afeto porque se relaciona contigo mesmo sem você saber por quê. Porque você tem algum sentimento, algum desejo em relação a esse objeto. E ao acontecer o evento, esse evento é representado dentro de você. Como é que é o nome dessa representação? Representação coisa. E você cria, então, uma simbolização primária para explicar dentro de você, baseado em suas premissas, baseado em suas experiências, né? Em seus repertórios, o que aquela coisa externa significa. Ficou claro? Se não ficou claro, manda mensagem para a gente que a gente explica de novo, tá? Importante saber disso. A gente tem que ter as coisas que são externas representadas dentro de nós. Só que é uma percepção, porque se baseia muito na interpretação que nós temos sobre essa coisa.
né? Então, nunca é exatamente igual ao evento real. E a partir do momento que o evento real acontece, ele deixou de acontecer. Fica apenas a memória. E a memória, ela é representada, às vezes, de forma imperfeita. Normalmente, de forma imperfeita. Por quê? Porque você vai deixar as influências da sua interpretação tomar posse dessa representação coisa. Por isso que diante de um evento catastrófico, às vezes você tem 2, 3, 5 mil explicações de diferentes ângulos, de diferentes pessoas, sobre o mesmo objeto, porque cada um percebeu de um jeito. Baseado no quê? Em suas próprias convicções, em suas experiências, em seus repertórios próprios, tá? O segundo tempo da simbolização, é a simbolização secundária, transforma a representação coisa em representação palavra. O que isso significa? Aconteceu o evento, você tem que ter uma representação disso dentro de você, a representação coisa. Agora, você tem que saber ou conseguir falar sobre isso, explicar isso, passar adiante, representar isso, para que um outro, ou você mesmo, conscientemente, possa compreender. Então, o evento é real, acontece fora de você, acontece fora do teu corpo, você vê ou vivencifica ou está dentro desse evento, né? Você participa desse evento que é traumático, você imediatamente lança uma ideia sobre o que aconteceu, que é a representação coisa, que fica marcada no teu aparelho psíquico como uma forte memória, às vezes como às vezes marcado também pelos desejos que você tem em relação àquilo. Aqui pode ter recalque, inclusive, tá? E se você for capaz de explicar o que aconteceu, ou seja, se você consegue a representação palavra daquilo que era uma representação coisa, você superou o trauma, aquilo não criou um registro traumático em você. O trauma acontece quando você não consegue fazer a representação coisa ou quando você não consegue fazer a representação palavra. Quando você não consegue fazer a representação coisa, é o trauma primário. Quando você não consegue fazer a representação palavra, explicar o que aconteceu, entender o que aconteceu, é um trauma secundário. Aqui vai começar a diferenciação entre as duas coisas, o que é um barato, gente. Parece confuso, parece estranho, mas fiquem tranquilos. Nós temos 2 aulas para entender isso. Nós temos um curso ainda sobre a teoria do trauma, sobre a clínica do trauma, para a gente entender tudo isso aí. Não fiquem traumatizados, por favor. Então, a representação palavra é a tentativa de inscrever e de comunicar e de corporificar com palavras e ações um entendimento sobre a representação coisa, que, por sua vez, é uma simbolização primária do evento catastrófico que você ou testemunhou ou vivenciou, tá? O efeito clínico do trauma é interromper esse processo em algum ponto. Roussillon diferencia o trauma primário, que impede a simbolização primária, do trauma secundário, que impede a simbolização secundária. Por enquanto, vale sublinhar que o trauma primário é o que impede a transformação de espiga em farinha e o secundário da farinha em pão. Olha que analogia interessante. Você colheu a espiga. Vamos dizer que essa seja o evento traumático, tá? Que você testemunhou ou você vivenciou. Você tem que transformar essa espiga em farinha. Representação coisa. É para você. Você faz uma percepção, um entendimento sobre aquilo em você. Agora você precisa transformar isso em pão. Você precisa processar essa informação dentro de você, essa simbolização, de modo que ela se transforme em uma explicação, em um conhecimento. Se você não consegue, você tem um trauma secundário, tá? E se a gente consegue transformar essa farinha em pão, se a gente consegue explicar o fenômeno traumático,
você consegue, então, desenvolver algo extraordinário, que é uma comunicação sobre o que aconteceu, é um entendimento sobre o que aconteceu. Então já não é mais trauma, tá? Então o trauma é aquele que você não consegue explicar. É aquele que você, às vezes, não consegue simbolizar e às vezes não consegue explicar. Se não consegue simbolizar, trauma primário. Se não consegue explicar, trauma secundário. O trauma primário é um evento inaugural, causador de recalque imediato, evento sentido pela clivagem do ego, não pode ser simbolizado, pois o aparelho psíquico ainda não está pronto para processar a informação. Por isso que a maioria dos traumas primários, eles vão acontecer na infância, tá? Porque a gente ainda não tem repertório para entender o que aconteceu. Sequer a gente consegue ter campo simbólico para simbolizar o evento traumático. Como o caso Emma, que eu vou trazer aqui para vocês, que foi descrito por Freud, aonde ao entrar numa loja de doce, a menina Emma, com 8 anos, tem o seio tocado por um vendedor. Ela não tem capacidade de entender os sentimentos dela em relação a isso, né? Mas se o toque é algo que para ela representa alguma coisa, naquele momento deixou de representar, ela não tem simbolização para informar que fenômeno é esse que está acontecendo com ela. Então ela recalca imediatamente. Se ela não simboliza, a espiga não virou farinha, né? A espiga ficou in natura num cantinho da psique dela como um evento a ser pensado futuramente. E digo mais, ela criou uma fobia, ela criou um medo, porque ela entendeu que aquele fenômeno deveria ser evitado a qualquer custo, a ponto de criar um sintoma muito interessante que daqui a pouco a gente vai descrever ele aqui para vocês, tá? E o trauma secundário? O que é o trauma secundário? Normalmente comunica com o primeiro, porque nós estamos falando do mesmo trauma, tá? Só que o trauma primário, ele conseguiu ser simbolizado. Só que ele não conseguiu ainda ser explicado e ser entendido. Então, não é um trauma primário, mas é um trauma secundário. Explicar melhor. Aconteceu um fenômeno, você não conseguiu. Aconteceu um fenômeno, você conseguiu ter uma percepção simbólica sobre o que aconteceu, você até conseguiu traduzir isso dentro do teu campo simbólico, mas você já não tem capacidade de explicar o que aconteceu com suas palavras. Você já não tem capacidade de ressignificar isso e de desenvolver uma teoria sobre o que aconteceu e até mesmo aprender algo com isso. Então já temos um trauma em segunda escala, né? Em segunda escala cognitiva, vamos dizer assim. O trauma secundário normalmente comunica com traumas primários, tá? Porque às vezes você cria, vamos dizer, uma hipótese sobre o que aconteceu, e isso é uma forma de simbolização. Mas essa hipótese muitas vezes não se explica diante de outros traumas que você venha a sofrer durante a vida. Então você tem um trauma primário mal simbolizado e diversos outros traumas secundários que você não consegue explicar com esse primeiro. E aí se transforma em um imbróglio dentro do sujeito, né? O trauma secundário comunica com o recalque. Por quê? A simbologia, ela é uma forma, vamos dizer assim, de purgar desejos recalcados. Você simbolizou, mas tem muitos desejos ali que participam daquela simbolização. Então, a menina é tocada nos seios. Ela não tem capacidade de simbolizar isso, tá? Então, já é configurado um trauma primário. Mas vamos supor que ela tenha um entendimento, um sentimento, um desejo em torno do toque. Por aproximação de ideia, ela pode associar o desejo ao toque, tá? E aí, em situações que ela vier a viver em diferentes outras situações, ela pode se lembrar dessa simbolização e desse recalque, desse desejo que ela teve nessa ocasião anterior. Então, o trauma secundário sempre comunica o recalque, sempre vem à tona os desejos, e esses desejos, às vezes, eles são combatidos pelo superego, e o sujeito, então, não consegue explicar o que aconteceu.
Como é que eu vou explicar, por exemplo, para uma mãe extremamente opressora, que um homem encostou nos meus seios quando eu tinha 8 anos de idade, eu sendo uma menina, tá? O meu desejo de agradar a minha mãe, ele vai chegar e vai coibir a minha fala em relação a isso. Porque, na minha cabeça, aquilo aconteceu por minha culpa, por conta da minha dificuldade de entender o que de fato aconteceu. O meu simbólico, o meu campo simbólico, ele é muito estreito. Houve simbolização, mas eu não consigo explicar, contar para os meus pais o que aconteceu na loja de doces, porque eu acredito, por algum motivo, que eu tive culpa ao fazer o que eu fiz, ao sofrer a violência. Ah, mas por que que você teria medo de explicar o que aconteceu? Por que que você se sentiria culpada, você menina de 8 anos, se você, na verdade, foi a vítima de uma molestação? Ora, vai ver o histórico de vida que essa menina teve. Às vezes ela teve um histórico de vida onde ela sempre foi acusada, mesmo ela sendo a vítima de circunstâncias ali, de eventos traumáticos familiares. Então, no simbolismo dela, ela é a mártir, ela é a responsável, tá? O trauma secundário, ele gera sintoma. Aqui tem uma questão interessante, tá? Se no trauma primário eu simbolizo, mas eu não consigo explicar, tá? Eh, vou reformular. Se no trauma primário eu não simbolizo, eu sequer consigo simbolizar, a coisa fica inatura. No trauma secundário, eu posso até ter conseguido simbolizar, não foi um trauma primário, mas eu não consigo explicar o que aconteceu, eu não consigo dar palavras ao que aconteceu, né? Mas eu consigo, às vezes, explicar de modo indireto. Eu vou criar uma maneira, um subterfúgio para falar sobre o fenômeno traumático sem, vamos dizer assim, sem participar conscientemente dessa comunicação. Então eu vou gerar sintomas, porque eu já tenho simbólico. Se é trauma secundário, então eu já tenho simbólico, né? Eu consegui simbolizar o evento externo, não é um trauma primário, mas eu não consegui explicar, então é um trauma secundário. Eu vou gerar sintoma como uma forma de explicação, porque eu vou explicar sempre pelo simbólico. O trauma secundário não pode ser escrito e comunicado claramente. Bom, gente, muito importante lembrar que todos sofremos alguns traumas que são assim estruturais do desenvolvimento humano. Dependendo da forma como nós passamos por ele, a gente pode vivenciar de forma mais dura a circunstância de trauma nesses eventos estruturais que fazem parte do desenvolvimento de qualquer criança, de qualquer sujeito. Eu coloquei esse desenho aí, não foi à toa, né? Conhecedores entenderão, né? Entendedores entenderão. Quem já assistiu O Mágico de Oz, vai entender o que que é essa representação aí dela com esses sapatinhos vermelhos, tentando voltar para casa usando a estrada de tijolos amarelos. O que, aliás, é tema da música de Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Se vocês ainda não conhecem, ouçam, e se ainda não estão muito afeiçoados ao inglês, à língua inglesa, busquem conhecer a letra traduzida para o português, porque é extraordinária. Essa música explica muitos traumas do Elton John. Aliás, uma coisa leva a outra. Se vocês puderem assistir o filme que conta a história do Elton John, ele começa o filme num processo analítico, onde ele vai deflagrar os traumas dele de criança. Então, tem tudo a ver com essa aula aqui, gente. Tá? Assistam, vale a pena, é mó barato, tá? Assista Mágico de Oz e a biografia, o filme biografia do Elton John. Então, vamos lá. Traumas estruturais: nascimento, descoberta do eu, atravessamento da linguagem, Édipo, castração, descoberta da sexualidade, retorno do Édipo. Só um minutinho, por gentileza.
são traumas estruturais, são situações traumáticas que todos nós vamos vivenciar em algum momento no espectro do desenvolvimento humano. Aí eu costumo dizer que cada um desses aqui, dependendo da maneira como você vivencifica esse trauma estrutural, vai te dar, vamos dizer assim, experiência para a vida, né. De acordo com a forma como você vai passar pelo nascimento, pela descoberta do eu, pelo atravessamento da linguagem e etcétera, você vai começar a criar repertório para o desenvolvimento do que, de todos o de várias situações que podem acontecer, que podem dar certo e errado na sua existência, tá. Existem então esses traumas estruturais, que são aqueles que são vivenciados por todos nós, e tem os traumas casuais. Esses conceitos de traumas estruturais, traumas casuais, você não encontra na literatura com essas palavras, tá. Mas aqui eu tomei uma liberdade poética, apenas para a gente poder diferenciar um pouco, tá. Só para vocês perceberem que trauma não é sempre ruim. Se você não descobre a sua sexualidade, se você não passa pela adolescência, o que é um período traumático, você não desenvolve suas capacidades de interagir com o meio. Então vejam que tem traumas que são positivos. Agora, às vezes essas passagens são ainda mais traumáticas para determinados indivíduos, dependendo do meio social em que ele vive, tá? Agora, tem também os traumas casuais, que são as tragédias baseadas nos relacionamentos humanos. Vou dar um exemplo: a separação dos pais. Olha, sempre que tem, sempre tem no teu consultório uma pessoa recorrendo, né, ao fenômeno da separação dos pais, como um fenômeno que explica muita coisa na vida dele. Há uma tentativa de simbolização sobre o que aconteceu, né, naquele período da vida, que o sujeito não consegue explicar, então trauma secundário, né. Se ele sequer consegue simbolizar o fenômeno da separação, é mais complicado ainda, porque é um trauma primário, né, então o sujeito primeiro precisa simbolizar para depois explicar. Quer ver outro trauma trágico? Quando um dos pais vai embora, quando há, vamos dizer assim, miséria, uma família disfuncional, né, quando eventos em cadeia leva aquela família a uma situação de despejo ou de prisão, né, eventos que são relacionados muitas vezes a mal-estar das relações íntimas, né, pessoais, interpessoais. Tem aquele comediante, o Afonso, né. Vocês já ouviram falar no Afonso? Ele é um grande comediante, né, e ele vive falando, ah, nas a nas nas nos stand-ups, né, de humor dele, ele vive trazendo a questão do abandono paternal. Ele fala como brincadeira, ele usa o xiste, né, mas fica muito claro pela repetição. Ele já percebeu que a plateia, né, reconhece isso, porque muita gente já passou por uma situação similar, então ele tem o afeto das pessoas nesse momento. Então, ele consegue das pessoas que ele se apresenta, o afeto paternal que ele não teve na infância. "Ai, João Pedro, que coisa chata, você está psicologizando o Afonso", mal de psicanalista, né, gente. Eu estou só aproveitando para trazer um exemplo, podia ser outro, tá, não quero estragar teu show de humor. Aliás, pessoal, o psicanalista ele não pode fazer isso o tempo todo, é porque aqui nós estamos numa aula de psicanálise, né, a gente tem que relaxar também. Mas foi algo que me chamou a atenção, porque eu particularmente gosto muito desse humorista, acho ele muito engraçado e muito inteligente. Se vocês não conhecem, pesquisem o Afonso, tá. Outros traumas casuais, o trauma catastrófico, que é aquele trauma que não é desenvolvido por um relacionamento humano, ou seja, não tem uma, vamos dizer, uma participação humana na causa trágica, né, na causa traumática.
é catastrófico por natureza, acidente, por exemplo, né? Cataclismas. Então, são eventos catastróficos que às vezes não mata, mas te tira tudo, ou então tira as pessoas que você ama, ou então te surpreende, né? É um susto que você passa. Eu vou dar um exemplo. Eu mesmo sofri um acidente de carro, e só o fato de eu estar contando isso já mostra para mim mesmo que eu ainda não superei completamente o trauma. Eu sequer simbolizei. Eu sofri um acidente por causa de um caminhão que atravessou na minha frente, caiu na minha frente e derrubou um monte de coisa na minha frente, e eu atravessei aquele conteúdo do caminhão, quase morri, o carro deu perda total, foi uma sorte desgraçada ter sobrevivido. Eu saí sem um arranhão. Só que aí eu fui perceber, anos mais tarde, que eu estava evitando dirigir, que eu demorei para tirar a carteira venceu e eu não renovei. Então eu precisei elaborar esse trauma, simbolizar e explicar o que aconteceu, né? Eu tive que passar pelo trauma primário, pelo trauma secundário, para poder compreender o que aconteceu comigo, para eu voltar a dirigir, porque estava atrapalhando a minha vida. Imagina, um homem adulto sem dirigir, é complicado, né? A gente precisa estar nos lugares, ainda mais com a carreira que eu tenho, que é que eu dou palestras, eu viajo o Brasil todo, eu estou sempre dando aula num lugar diferente. Então, aí veja, será que isso também não servia como uma motivação para não estar nos lugares, para não se colocar em risco? Então, isso mexeu muito, né? Então, esses traumas catastróficos é aqueles que acontecem à nossa revelia. E tem também os traumas abusivos, que são aqueles traumas referendados por uma relação tóxica, permanente, e extremamente deletéria. Quando você convive com uma pessoa que é tóxica, você vai, aos pouquinhos, perdendo a sua capacidade de se relacionar com a realidade e de mediar conflitos. Sim, senhor. E, ao longo prazo, isso se constitui num trauma. Bom, voltando um pouquinho, tá, para os traumas estruturais, porque eu quero falar dos traumas casuais na nossa próxima live. Os traumas primários ali, né, estruturais, eles representam muito ao longo da nossa vida. E se o bebê sofre, por exemplo, durante o parto, uma situação traumática, isso cria uma inscrição no inconsciente do bebê. Na verdade, inaugura o inconsciente do bebê antes da hora, porque ele nem tem capacidade de assimilar tal feito, e ele acaba assimilando, né? De alguma maneira, ele inaugura o inconsciente. Ou então ele vai vivenciar isso através da fala dos seus pais, do médico, das pessoas que participaram aquele trauma, né? Eu tratei uma jovem que não conseguia, ela conseguia entrar no avião, mas na hora de sair ela não conseguia. Então tinha a ver com sair de dentro de alguma coisa maior do que ela. E aí eu fiz a pergunta que não queria calar: "Você já ouviu falar em alguma circunstância traumática durante o seu parto?" E ela falou: "Olha, sim, eu fiquei tanto tempo lá sem o líquido, eu tinha o meu pescoço estava enrolado com o cordão umbilical, e quando o médico me puxou, houve um estrangulamento." Olha aí, não à toa ela se sentia sufocada na hora de sair de dentro do avião. Depois ela foi perceber que ela sentia mal-estar ao sair do carro, ao sair do elevador. Ela percebeu que ela tinha muita dificuldade de processar mudanças, porque o parto é partir, o parto é mudança. Se você deixa de ser criança e passa a ser adolescente, é um parto. Se você sai de uma casa antiga e vai para uma casa nova, é parto. Tudo se constitui em mudança, porque a vida é fluida, é mudança. Sair de uma condição e entrar em outra, parto. E, meu Deus, toda mudança para ela era extremamente penosa. Porque chegar na casa nova não era tão difícil quanto sair da casa nova para ir para uma casa mais nova ainda. Mas eu mal cheguei aqui, já tenho que sair, a vida é fluida. Então ela começou a desenvolver uma fobia de mudanças.
mudava o clima da cidade onde ela mora na Holanda, mudava o clima da cidade onde ela mora, ela começava a passar mal. Era nesse nível, tá, gente? Então, você vê que descobrir as fontes dos nossos traumas, né? Nesse caso, um evidente trauma primário, porque um bebê não consegue simbolizar uma situação terrível como essa, requer manejo do psicanalista. E a gente vai falar desses manejos na nossa próxima live, tá? Então, não deixem de assistir. A autonomia do eu pode ser catastrófica se o sujeito não adere a essa necessidade de se destacar da mãe. E se a mãe não ajuda, então, se a mãe não influencia a autonomia do filho, aí vai para o beleléu. Aí a criança quer ficar no colo da mãe para o resto da vida. E tem mãe que gosta, viu? A mãe, ela pode pecar por falta, mas ela também pode pecar por excesso de maternidade. É preciso, sim, dar tudo que o bebê precisa para viver, né? A mãe e o pai, tá? Porque não importa aqui o gênero. O cuidador materno não precisa ser uma mulher. Isso é uma estupidez que nós criamos na nossa sociedade. A mulher, ela não é obrigada a ser mãe, tá? Se vocês têm filhos, mãe e pai podem ser cuidadores maternos. Porque a criança que não tem mãe nem pai, ela vai ter um cuidador materno, por exemplo, no orfanato, tá? O cuidador materno, ele é muito importante, e isso é teoria de Winnicott. Ela precisa ser suficientemente boa. O que significa isso? Dar aquilo que o bebê precisa para o crescimento, para o desenvolvimento dele, mas também é necessário frustrar o bebê quando ele quer, quando o desejo dele quer mais do que a mãe pode dar. Quando o bebê quer sequestrar o desejo da mãe para si, e a mãe fala só um minutinho. Não, você precisa agora desenvolver sua própria autonomia. E tem crianças que vão passar uma vida inteira, né, sofrendo por conta desse período da vida, porque entende esse período da vida como um desamparo. Bom, a imagem agora na tua tela está mostrando duas crianças descobrindo suas diferenças anatomofisiológicas. Isso é tão comum, né? Ali na fase fálica, quem já estudou as fases psicossexuais de Freud, e para a gente falar de trauma, precisa aprender sobre a fase psicossexual, porque não dá tempo de falar de tudo, mas veja bem, na fase fálica, a criança descobre que é diferente, né? Que os gêneros são diferentes, que os sexos são diferentes. Já começa as inscrições do que é ser homem, o que é ser mulher, o que é a sexualidade no sentido do desejo, não no sentido do sexo, tá, gente? Não estou falando de sexo adulto, estamos falando de sexualidade, de se permitir acolher o próprio desejo, né? Então, a descoberta da sexualidade pode ser muito traumática se o sujeito ele tem um rompimento muito rápido e muito grotesco, muito bruto, né? Uma disruptura de sua própria sexualidade, onde há um claro sinal de que ele não pode desenvolver o desejo dele, por exemplo, isso pode gerar um trauma. Há exemplo do que acontece no Édipo e na castração. O complexo de Édipo e o complexo de castração é a tendência do filho tentar anular o pai para obter a mãe só para si. O contrário também acontece. A menina quer o pai só para si e tenta disputar com a mãe, né? Veja, se há uma aceitação desse Édipo, nós podemos criar, inclusive, uma estrutura psicótica, porque o sujeito vai acreditar que o desejo dele que o desejo dele não tem limite, que ele pode tudo. Agora, se essa castração também acontece de uma forma muito ferrenha, a partir de violência física, de violência psicológica, moral, né? Muito impositivo moral, vai criar não um superego, mas pode criar um superego, que vai tolir essa criança pro resto da vida. Então, toda vez que ela sentir desejo por alguma coisa, ela vai, ela mesma já se castrar com medo de sofrer as consequências que sofreu quando era criança. Então, veja que
essa época da vida também pode ser passível de um trauma não simbolizado, um trauma primário. Olha que linda essa imagem, né? Coisa bonitinha. O eu no mundo pode ser muito traumático quando a gente começa a identificar o que é eu, mas que a gente começa a identificar também que existem objetos que não é eu. E esses objetos, eles falam por conta própria. E às vezes a fala é dissonante. Os coleguinhas no maternal, mais tarde na escola, que vão desconstruir muito das suas próprias ideias sobre o que é eu. Então, isso causa também desavença, causa transtorno, que é muito comum, tá? Só que se também não for cuidado pelos adultos, pode gerar aqui um evento catastrófico para o bebê. E, finalmente, a reedição na infância, temos aí 3 tipos lindos de adolescentes, né? A adolescência ela é marcada por um período muito conflituoso, onde a gente retoma os conflitos da infância, que antes estavam latentes, e que agora precisam ser adaptados a um novo mundo baseado numa sexualidade já amadurecida, e ao mesmo tempo esse adolescente ele quer provar que ele pode, né, conquistar uma espécie de independência absoluta, sendo que isso nem existe. O Winnicott nos diz que o máximo que a gente consegue chegar como sujeito adultos é uma independência relativa. E isso pode ser catastrófico também, se esse adolescente e os adultos que o cercam não conseguirem estabilizar esse sujeito e ajudá-lo a enfrentar os traumas que são tão comuns na fase da puberdade, na fase das descobertas sexuais do próprio corpo e da descoberta também desse outro que pode ser muito sexualizado também. Bom, gente, a gente vai na próxima falar da clínica do trauma, ainda com os pressupostos do trauma primário e secundário. Vale a pena vocês participarem. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, vamos fazer aqui uma brincadeira? Me adiciona lá no WhatsApp, tá aqui na tua tela o meu contato, vocês já podem me mandar aquele oi, tá bom? Já vou receber o recadinho de vocês, para a gente continuar essa conversa, caso vocês tenham dúvidas, ou mesmo caso vocês tenham interesse na minha clínica psicanalítica, eu atendo online e presencial também, eu sou do Rio Grande do Sul, mas atendo também online, e vocês serão muito bem-vindos para conhecer o meu consultório. É isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos e desejar uma ótima noite e um até breve.